Galerinha, tá começando mais um Sucesso a Tiracolo. Como vocês sabem, toda segunda e sexta, 19 horas, tem Sucesso a Tiracolo. Um prazer imenso ter você aí do outro lado. Muito, muito, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, pega essa dedola, vai lá, pá! Inscreve no canal, já compartilha também essa live, porque quanto mais pessoas souberem do podcast, mais possibilidades de sucesso podemos dar para as pessoas. Olha essa Sil Esteves, hein, menino? Ela tá demais, ela tá demais. E você tá olhando esse lugar incrível que eu tô? Tá pensando, meu Deus, Sil Esteves tá milionária. Realmente estou. Mas não fui eu que comprei esse lugar, foi o Kobe, que abre todos os sábados. Onde fica, Sil? São Paulo, capital. Bairro do Cambuci. Então, você está pensando em vir para São Paulo? Já se programa, porque sábado é o dia que abre o Old School. Então, é aberto ao público. Você pode jogar, acho que são mais de 40 máquinas de pinball. Ainda é o tô certa? O melhor pinball da América Latina. O segundo melhor do mundo. Então, você tem que vir conhecer. Aqui é demais, cara. Demais. Você então não começou primeiro na política. Qual que foi o seu primeiro... Foi um escorregão a política. Como que você entrou para a política? Escorreguei, de repente estava lá. O que aconteceu? Eu sou metalúrgico formado. Certo. Eu sou torneiro e ajustador mecânico. E trabalhando desde os 14 anos, parei e fui fazer artes gráficas. Estava fazendo desenho e projeto gráfico. Você sabe que minha primeira empresa... Eu sou empreendedora, todo mundo que me acompanha aqui sabe. Minha primeira empresa, eu tinha 17 anos... Eu comprei uma máquina de offset. E fazia comprava resma de papel. Sim. E fazia impressão para as empresas. Bacana, bacana. Eu entendo um pouco de gráfica. Entende mesmo, pelo que falou já aqui. E o que acontece? Eu tive filho muito cedo. Casei muito cedo. Eu tenho filho hoje com 32 anos. E eu tô com 38. Então, assim... Quem não é bom de matemática como eu pensou, né? Começou a pensar, falei, gente, mas peraí. Não, a gente combinou antes, por isso que ela já pensou, ela fez na caneta. Já vi que não era, que era piadoca ela veio do Maurício. Não, mas você começou cedo. Com a calculadora. Eu nem com calculadora sei fazer essas coisas. Então, eu tenho um filho com 32, um filho com 28, 29, uma filha com 27, uma com 20... Um neto de 5 anos e um de 3. Televisão nada, né? Que porra, graças a Deus eu não tinha. Hoje em dia eu posso assistir bastante. Não quer mais ter filho. Já teve muitos, né? Hoje só pratico. Filho mais não dá, não. Entendi. Tem cara que pratica, realmente. Tem uma pessoa que tem cara que pratica. Tá dando risada lá no fundo, lá. A Bruna, porque ela sabe que não pratica, né, Bruna? Ela só vem aqui falar pros outros, a gente sabe. Mas então, e aí eu saí para trabalhar. 14 anos, metalúrgica. Isso, aí com Mas 18... tinha alguém já da sua família? Oi? Na metalúrgica? Não, ninguém era metalúrgico na minha família. Você iniciou tudo que eu zero. Fiz na minha família, ninguém fez. Você escolheu sua profissão ou foi escolhida por outras pessoas? Não, é incrível porque a minha trajetória ela é o contrário, né? Primeiro porque eu venho de família humilde e aí eu comecei a trabalhar aos 9, 10 anos, eu era engraxate, aquela coisa toda, mas aos 12 anos... Nossa, eu não sabia disso. Eu era engraxate na Avenida do Cursino, aqui perto. Sei. Na esquina dos Três Tombos. Para quem está ouvindo, talvez nem saiba o que eu estou falando, mas é aqui na região do Jardim da Saúde. Então, Três Tombos é conhecidíssimo. Os Três Tombos, a Dom Vilares. E o que acontece? Tinha uma padaria, eu era engraxate, mas eu já sonhando com coisa maior. E aí eu fui trabalhar na Globo, na TV Globo. Como office boy, que na época se chamava Contínuo. Nossa! Ninguém vai saber o que é isso. Contínuo. É bom fazer esse corte, que é interessante. É bom cortar, talvez, que Contínuo vai entregar a minha idade, embora eu tenha poucos anos. E aí o que acontece? Aí eu fui ser Contínuo e fui trabalhar na Globo, na Praça Marechal Teodoro, quando a Globo era na Praça Marechal. Tá. E lá eu trabalhei praticamente uma semana e já perdi o emprego. Por quê? Olha que sucesso. Porque eu conheci o Silvio Santos, que na época ele pediu para comprar um sanduíche, e eu fui muito rápido para comprar o sanduíche na padaria e voltei, e aí ele disse, pô, você é um The Flash, com 12 anos e tal, mas também comprar um sanduíche de queijo o Silvio Santos não é para qualquer um. Sim, você já queria mostrar serviço. Lógico. E aí ele me puxou para ser boy dele. Então eu saí da Globo. O próprio Silvio Santos? O próprio Silvio. Então ele me tirou da Globo. Silvio. E foi para o Silvio. E aí eu fui trabalhar. Na época ele não tinha estúdio, não tinha nada. Era a casa dele lá
no Ibirapuera, numa casa, que era o próprio estúdio. E aí começamos a trabalhar. Foi lá que eu conheci o Gugu. O Gugu também era um boy, que era o Augusto Liberato. Ali era o Augusto Liberato boy. Né? Era o boy. Todos nós garotos. E foi indo aos 16. Aí eu entrei no SBT na inauguração do famoso, que não era TVS, né? Porque agora é SBT. TVS. E que era o pessoal da Tupi, aquela coisa toda. E depois, o Gugu, quando tinha mais ou menos 16, 17 anos, nós fomos fazer um programa de rádio na Rádio Capital, quando era na 9 de julho. Que hoje a Rádio Capital é outra Rádio Capital, mas naquela época era na 9 de julho. Caramba! E a gente fazia sessão premiada, música premiada. E que depois o Gugu começou a fazer o Sessão Premiada no SBT, um dos primeiros programas. Aliás, ele só entrou nessa porque na época tinha o Ademar Dutra, que não é do teu tempo. O Ademar Dutra era o braço direito do Silvio Santos. Mas tem que conhecer Ademar Dutra. Ademar Dutra. Ele pegou uma gripe forte, me lembro como se fosse hoje, nós estávamos todos no estúdio, e o Silvio Santos falou, loirinho, né? O Gugu loirinho, olhos azuis, aquela coisa toda, falou, põe um terno e gravata nele e põe ele para fazer o Sessão Premiada. E ele entrou para fazer aquele Sessão Premiada. Primeiro toque, o telefone, né? Ligava para casa durante o filme. Primeiro toque ia atender, o segundo toque, a palavra-chave e tal. Bom, chega, aparecia no meio do filme as palavras. Isso. Então, foi ali que o Gugu começou. O nome do programa, Sucesso a Tiracolo, né? A tiracolo é aquela bolsa que você carrega pertinho de você, não é? Então, Mário, qual o seu segredo de sucesso que você carrega perto de você, a tiracolo? O que você fala assim, Sil, esse foi minha chave de sucesso? Acreditar. Aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, eu já estou copiando o teu produtor, eu já estou copiando a caneca, eu já vi a flor, eu já vi esse Comes e Bebe, eu não estou aqui por acaso. Sim. Uma oportunidade. Então, a mesma coisa a rádio. Hoje eu estou na rádio, é uma oportunidade. Não vivo da rádio, está sendo gostoso, está vindo patrocinadores para a rádio. Que bom, fico muito feliz. Eu não estou nem indo atrás, mas está indo. Tem gente já projetando outras coisas. Eu não tenho intenção de ser artista, o ego não é isso que vai me movimentar, porque eu quero a minha praia, eu quero viajar. Aliás, né? Já tenho uma idade que eu tenho que aproveitar a vida, não vou começar a trabalhar, embora eu tenha... Tem que aproveitar muito. Embora Roberto Marinho começou com 64, uma TV Globo. Que sucesso, que sucesso, mas eu digo, eu estou mais ainda para usufruir aquilo que a gente... Tenho 3 filhos e tal, maravilhosos, estão comigo, uma vai ser médica, 2 são construtores. Olha que legal! Quer dizer, então tem muita coisa para eu tentar passar para eles, mas trabalhar mesmo... Você quer dar uma desacelerada. Mas eu não deixo passar... vamos dizer, a oportunidade. Então, eu acho que o principal é acreditar. E acordar de manhã com aquele espírito de que não é um dia de trabalho, de labuta, e sim um dia que hoje eu vou na CIO, hoje eu fui na rádio, hoje eu passei lá, até o problema fica leve. Porque aí na arquitetura tem problema, fala, gente, arruma um jeito, tem que ser assim. Na advocacia, põe a petição, depois a gente vê o que dá. Quer dizer, tem que caminhar, não sair desse limbo. Leveza. Eu acho que, como eu falei bastante aqui, independente do que você faça, todos precisam uns dos outros. Uhum. Você pode ter estudado 300 anos e você vai precisar daquele que às vezes não pôde estudar e que vai carregar o seu lixo, que vai limpar o seu carro, ou que vai desentupir sua privada, ou que vai fazer a sua leitura de luz, água, vai dirigir, vai fazer o transporte público, vai fazer a colheita que você não colhe para comer. Uhum. Então, nós temos que ter humildade, porque a gente não vive sozinho. E não é questão de não viver sozinho porque está casado ou não, porque casado você vive sozinho mais tempo, às vezes. Ixi, né? eu tô sozinha tem 3 anos. Mas a gente depende do ser humano, Sim. O ser humano depende do outro. A gente nasceu para viver em comunidade. Então a gente tem que ter essa característica da humildade e de saber que a gente precisa repartir. Né? Precisa repartir. Foi por isso que, no meio dessa pandemia, para a gente mostrar os desmandos da Prefeitura de Guarulhos em relação ao que estava fazendo com a saúde pública, nós precisamos usar a rede social para poder falar com todo mundo, porque a gente sabia que tinha muito mais gente sofrendo com coisas que os responsáveis estavam deixando de fazer. Então, acho que todo mundo o ser humano tem que ter responsabilidade um com o outro. Concordo. Um com o outro. Isso é uma coisa que eu carrego a tiracolo sempre. Aprendi com meu pai, que já foi, tenho um morro de saudades.
aprendo ainda com a minha mãe, com meus irmãos, aprendo com todos que estão aqui, aprendo muito com você já. Ah, você é Então, demais. assim, eu acho que a gente precisa ter bem isso. Você tem que carregar tiracolo que você nunca vai fazer tudo sozinho. Ninguém consegue saber tudo Pra sozinho. isso precisa de humildade. Então a gente precisa de todos e ninguém é maior que ninguém. Perfeito. Na hora que você morrer, seu caixão não tem. Isso um amigo meu falou pra mim, o Miguel. Caixão não tem gaveta. É verdade. Certo? E o buraco que você vai é o mesmo dos outros, filho. Não tem jeito. Né? Você não vai levar nada do que você está aqui. É verdade. Você nasceu pelado, vai morrer pelado. Não tem jeito. Então, por que essa discriminação? Por que esse preconceito? Por que essa individualidade? Por que essa rivalidade? Isso não leva a nada.